Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast, muito feliz em recebê-los em mais um episódio, hoje para falar desse documentário que está causando um baita burburinho na internet, que é o Pacto Brutal, que fala de uma morte chocante que aconteceu nos anos 90 no Brasil, e a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho sobre isso. Antes, eu preciso fazer aquele velho e bom merchan do Puxadinho Geek, e você já sabe que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão oral vocal do portal Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br. Lá você, acessando o site, vai ter a maravilhosa experiência de ver diversos conteúdos, desde música a animes, cara. É assim, fantástico, é muito bom. Eu entro todos os dias no site do Puxadinho Geek e eu não tô fazendo merchan por merchan. Eu realmente digo pra vocês, vale a pena. É um site muito legal. E outra, cara, tem muito puxa que escreve sobre muita coisa diferente. Sai do mainstream, tem coisa do mainstream, você vai encontrar tipo Doutor Estranho lá, mas vai encontrar muita coisa diferente também. E vale a pena você estar conferindo, beleza? Lembro também a você que é muito importante pro Puxadinho Cast, agora falando pro Puxadinho Cast, que você siga a gente no seu player de podcast. Se seu player puder seguir, segue. Se puder dar estrelinha da estrelinha, se puder avaliar de alguma forma, ou deixar comentário, pra gente é muito importante. No Spotify, Deezer, você pode estar seguindo a gente lá e isso é bem legal pra gente, beleza? Então aproveita e corre lá. Claro que também fica o convite para você comentar esse episódio conosco. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira é procurando Puxadinho Geek nas mídias sociais, Instagram, Facebook e afins, e lá sempre tem o post do episódio. Então você vai ver esse post aqui sobre Pacto Brutal e vai poder fazer comentários. A gente que participa do episódio está sempre de olho nas pessoas que comentam. E a outra forma é mandando e-mail para o Puxadinho Cast, como contato@puxadinhogeek.com. Você manda lá no assunto o nome deste episódio e a gente com certeza vai estar te respondendo e vamos estar adorando te responder, beleza? Para fechar o meu merchan, eu preciso só falar do YouTube do Puxadinho. Cara, o YouTube do Puxadinho tem todos os podcasts do Puxadinho lá, e aí você pode acessar e consumir o nosso conteúdozinho aqui do podcast lá no YouTube. Claro, se você prefere ouvir no seu player podcast, continue. Mas se você quer ouvir no YouTube, fica aí o convite para você acessar lá e poder curtir, comentar, ativar sininho, compartilhar. Às vezes você está fazendo uma coisa no PC, quer estar ouvindo pelo YouTube, fica à vontade. Não vai pesar muito, porque a gente não tem vídeo, não tem câmera, é só mesmo o podcast com imagens, beleza? Então, dito isso, vamos apresentar a nossa mesa do podcast de hoje. E eu já começo com ele, nosso querido Robitelli. Seja muito bem-vindo. É isso aí, gente. Anos 90 tá com tudo e revivendo até assassinatos. E não sei se isso é algo bom, né? Mas enfim, vamos discutindo aí. Mas a série é excelente, fica já a sugestão. Esse é o nosso Rob Teles, nosso Rob Palestinha falando. E temos também ele, nosso querido hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, o hater que o Brasil já abraçou e o Brasil ama. Seja muito bem-vindo, Lucas Hater. 92 não foi um ano fácil no Brasil, viu? Já são 2 documentários de True Crime que se passam em 92. Então, foi um ano bem tenso. E para fecharmos nossa bancada de hoje, temos nosso querido Titi, o Foquinha, voltando hoje. Seja bem-vindo, Titi. Boa, galera. Estamos aqui de novo. Tamo junto. Gostei. Sucinto, direto. Muito bom. Né? Como eu vi nessa volta aí das entrevistas de Jô Soares, e Hebe dizendo, não sei se vocês viram a Hebe dizendo, eu fui para os Estados Unidos recentemente, posso mandar uma palavrinha para eles? Pode. Vou mandar, viu, Mar? Hello! Aí ele, sucinta, direta você, né? É bem isso mesmo. Roda a vinheta. Os documentários de True Crime são um fenômeno de todas as mídias. Em julho, nos podcasts, A Mulher da Casa Abandonada foi um dos podcasts mais comentados do país. Já no streaming, Pacto Brutal, da HBO Max, reconta o assassinato de Daniela Pérez, atriz global e filha de Glória Pérez.
em um crime que chocou o país no início dos anos 90. A série surpreende não só pela qualidade, mas pela maneira em mostrar um homicídio envolvendo celebridades e pondo o dedo na ferida de como a mídia narra esses casos. Tão nostálgico quanto aterrorizantemente atual, será que Pacto Brutal é um dos melhores produtos do ano? O que explica o fenômeno? E o que mudou ou não em como mostramos tragédias na mídia? Para sua segurança, ouça mais esse Puxadinho Cast. 28 de dezembro de 1992. O corpo da atriz, de 22 anos, foi encontrado na zona oeste do Rio. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma. E no dia seguinte, já estava o nome da Paula envolvida na história. Mataram minha mulher. Antes de falar um pouquinho do documentário, só dizer que acho que tá todo mundo concorda aqui que tá um boom. Estamos gravando esse episódio em 2022. Tá um boom. Nos anos 90 já tem vamos dizer assim, uma ligação do cinema com serial killers, né? Tem ali Silêncio Inocente bombando, etc. Enfim, vários outros filmes que vêm depois disso, Seven, enfim. Anos 2000 dá uma esfriada e a gente volta com os podcasts, com o boom dos streamings, nessa era de ouro dos streamings aí, a ter muita coisa sobre True Crime, as pessoas estão consumindo isso demais. Tem muito podcast sobre isso e tem podcasts bombando, como Modus Operandi, por exemplo, bombando sobre True Crime. Tem várias séries, a gente tá falando aqui hoje de Pacto Brutal, mas Ted Bundy recentemente estourou, Don't Fuck With Cats, que a gente tem podcast, estourou, e várias outras séries True Crime. Então assim, gente, vocês têm acompanhado isso, O golpista do Tinder, né? O golpista do Tinder, teve o Delise Matsunaga, cara, muita coisa, né? Então, virou uma febre, concordam? Total, não, e assim, se você pegar a aba de documentários da Netflix, cara, você vai pegar True Crime por um caramba, porque é uma das coisas que mais dá audiência, né? Esse fenômeno até nos Estados Unidos originou a série, né, Only Murders in the Building, que são 3 pessoas que são viciadas em um podcast de True Crime e acabam criando seu próprio podcast de True Crime para investigar um crime que aconteceu no prédio deles. Então, assim, muito cara, boa, vai inspirando... É, muito boa. E, assim, vai inspirando tanta coisa, assim, o gênero, que é engraçado, né? Que tenha, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, tendo uma explosão. E aqui no Brasil, acabou que agora a gente teve um mês curioso em que 2 produções bombaram, pegaram notícia, foram pro Fantástico, foram pra uma porrada de coisa, né? E nos anos 2000 tinha o terror da gente na hora de dormir, que era Linha Direta. Linha Direta, porra, o maior documentário série True Crime do Brasil. É, muito bom. Muito bom. Mas assim, eu acho que, falando um pouco do que o Rob falou, é que assim, o boom mesmo acho que foi o do Ted Bundy. Dos últimos 2, 3 anos, o boom foi o documentário do Ted Bundy. Realmente, acho que foi assim, a partir mundial, daí que né? estourou mesmo. É. Mas eu acho que o primeiro assim, que eu realmente gostei, e pra mim ainda o melhor produzido, é o da Madeleine McCann, velho. É um dos melhores. Esse ainda não consegui terminar ainda. Cara, um que é doideira é o do brasileiro, né? Produto nacional. Até agora eu também... Assim, o da Madalena eu não vi, então não posso falar. Mas o do Caso Evandro, cara, não, eu ia comentar. Doideira, o Caso Evandro, ele é sensacional. O documentário é bom. E o melhor ainda, o podcast. O podcast é sensacional, é perfeito. Eu nunca terminei o Caso Evandro, porque eu fico com medo. Fica com medo do quê, pô? Fica com medo do quê, pô? Não, o Augusto falou, ó, você vai ouvir esse podcast, é muito tenso, você vai ficar com medo, não sei o que. Nada, velho. Cara, eu fiquei, depois que eu vi esse Pacto Brutal, até agora eu tô ainda achando que tem alguém me seguindo. Você não vai mais atuar na Globo, né? Você não vai mais atuar na Globo agora. Esse documentário é bem bad vibes, eu fiquei bem, assim... eu também, velho. Ted Bundy também, quando eu vi, enfim, eu fico meio cabreiro, velho. Não é uma coisa que me apetece. Acho que o mais pesado, assim, o que mais mexeu comigo realmente foi o da Daniela Pérez. Bem, vamos à sinopse, certo? Nos anos 90, Daniela Pérez, uma das estrelas da novela de maior sucesso do Brasil, é assassinada por seu companheiro de cena. Sua mãe se transformou em uma investigadora incansável e hoje compartilha os detalhes da sua saga pela justiça.
Primeiro de tudo, vamos botar aqui todo mundo na mesma página. Primeiro de tudo, existe spoiler nesse podcast? Tem Crime de importante. 20 e tantos anos, tem spoiler ou não tem spoiler? 30 anos. Tem importante, Rob. Eu acho que a gente pode tocar esse podcast sem a tarja do spoiler, porque não tem muito como escapar, né? Não, assim, eu acho que talvez o que poderia ser spoiler são algumas coisas que que a galera, pra além dessa sinopse, sabe? Rumos da investigação, alguns personagens, alguns... né, enfim, pode ser, mas enfim, cara, gente, seguinte, o crime tem 30 anos, se for buscar qualquer coisa na mídia, vai ter uma porrada de coisa. E é um caso bem direto, assim, não tem reviravoltas e tal, é bem retinho. Então, eu realmente só conheci esse caso porque acho que uns 4, 5 anos atrás, eu tava conversando com o Lucas sobre o True Crime, e ele me comentou, tal pessoa não pode ser tão ruim, porque veja aí, tá solto, que nem Guilherme de Pádua tá solto. Aí, quem é Guilherme de Pádua? Aí ele foi me contar a história, né? E eu não conhecia nada praticamente. Eu vi que pelo documentário que eu tinha uma noção totalmente errada da relação dela com o Guilherme de Pádua, da Daniela, né? Não, eu já tinha lido muito sobre o caso, assisti a entrevista dele no Ratinho, que ele enrolou o Ratinho por 40 minutos. E ele também é citado naquele livro Mentes Perigosas, o Psicopata Marolado também. Eu não conhecia muito do caso. Eu sabia zero, velho. Sabia zero. Tipo assim, eu sabia que tinha sido assassinada a filha da Glória Pérez, ponto. Morreu aí. Exatamente. E sabia que tinha sido de uma forma bem brutal e tal. E sabia que tinha chocado o país, mas sabia isso. Tipo, nada mais. Detalhes e tal sobre quem tinha sido, eu não tinha noção. Eu pensava que ela e o Guilherme de Pádua eram um casal, pra você ter noção. É parte do que até refletiu na mídia, né, na época, né? Isso. E por sinal, extremamente chocado ao ver quem era o marido dela. Raul Gazola também, eu fiquei chocado também, porque caralho. Eu já sabia, né? O cara mudou pouco, né, velho, na vida, assim. Sim. Tá mesma bem, cara. Envelheceu bem. Envelheceu bem. Ele, inclusive, tá bem mais velho, né? Mais de 60. Não, tá velho, tipo assim, já Ele era novinho, mas... 67 anos. 67 Pô, tá bem zaço pra 67, cara. Tá mesmo. Tá melhor que eu com 20 e pouco. É isso. Gente, primeiro de tudo, o que mais surpreendeu vocês assistindo os primeiros episódios? Vamos só localizar aqui, gente. A ideia do podcast aqui, eu sei que tem muita gente viciada em podcast True Crime, contar o caso. A nossa ideia aqui é falar sobre o documentário, certo? A gente vai entrar no caso, óbvio. Todo mundo aqui deu uma olhada no caso e deu estado, é óbvio nisso. Mas o nosso foco aqui não é entrar no explicar o caso aqui pra vocês e tal, é mais documentário mesmo. Beleza? O que é que vocês vão encontrar por lá? E eu já queria perguntar à nossa querida bancada aqui, o que mais surpreendeu vocês a assistir os primeiros episódios de Pacto Brutal? De primeira, assim, foi eles não terem tido... escrúpulo. Assim... de mostrar tudo. Pudor, assim, mostrar tudo, mostrar ela morta, a foto dela morta, assim. Eu acho que o que mais chocou realmente foi isso, tipo, a parte em que mostra o corpo, eu achei que, tipo, eles iam botar uma tarja, qualquer coisa. Eu imaginava que eles iam mostrar alguma coisa, mas não, tipo, escancarado mesmo. Né? Eu acho que também, cara... A primeira coisa que eu me impressionei foi a quantidade de arquivo que eles pegaram, né? De imagens, a edição tá muito bem feita, né? Então isso é algo que você já vê logo de cara. Atores e atrizes que foram da Globo também depois, fazendo a quantidade de pessoas que tinham, né, pra dar depoimento, então foi bem legal esse ponto. E, cara, pra mim o que mais surpreendeu foi o crime, pô, em si. Cara, é uma atriz que tava em sessão, filha de uma das maiores, né, maiores nomes de escrita da Globo. Mas na época não era ainda, né? Cara, não sei se não era, mas assim... Cara, já era era uma das maiores. Ela era eles deixam inclusive isso claro na série, que ela era a namoradinha do Brasil. Não, essa foi a primeira novela escrita por ela solo, não? Não, da Glória Pérez, né? Desculpa, você falando da pensei que tava falando. Acho que ela tava bem. Eu acho que essa novela foi o boom dela, na verdade. Acho que foi a primeira que ela escreveu sozinha. E outra, pô, mas porra, imagine, velho, você escrever sozinho uma novela na Globo, pô. Não, então, sim. tipo, e novela das 8, não é novela das 7. Não, e outra coisa, anos 90, né? A mulher já não tinha tanta valorização na época, né? Exato, e o peso dela ser a autora e tal, e nos anos 90 que, apesar disso, a novela tinha um significado gigantesco, né? Sabe? Então, assim, era maior que hoje, né? Então, cara, não é qualquer pessoa, não era qualquer... sabe? E, meu, e aí quando você vê pra um colega
do trabalho, velho. Sendo morta por um outro ator. Então, velho, que doideira é essa? Que anos 90, que suquinho de anos 90 é esse, sabe? Diga aí. É doideira. Aí, velho, aí o caso é chocante. Então, acho que o caso por si só é algo que já surpreende, né? E foi contado, acho que de uma boa maneira e com muito acesso da família, né? A família sendo muito ouvida, né? Basicamente é uma versão da Glória Pérez sobre o caso e, cara, muito bom. E a HBO ficou de parabéns nesse ponto, assim, por investir nesse tipo de produto nacional, né? Vamos dizer assim. Apesar do caso, obviamente, ser uma tragédia. Cara, recentemente eu tava pesquisando coisas nos 90 e tava vendo a morte de João Paulo, companheiro Daniel. E ele morreu, o carro dele bateu, ele morreu queimado, né? Dentro do carro. Cara, as cenas da época mostram até o corpo, mostra a pulseirinha dele, mostra tudo. Então, nos anos 90 era isso mesmo. A galera não tinha, inclusive mostra as cenas dele dentro do caixão, como da Daniela também mostra. E isso foi um ponto positivo que eu achei da série também, porque a série retratou bem o que aconteceu na época, levou a gente de volta para os anos 90 e mostrando como uma pessoa dos anos 90 tinha acesso ao caso da época, né, na TV e tal. Então, eu acho que isso tem que ser exemplo para os outros seriados, na verdade, para as outras produções, pô. Exato. E pra mim o primeiro episódio, até eu falei aqui os primeiros episódios da pergunta pra vocês, o primeiro episódio pra mim ele é um grande compilado de tudo já pra chocar e já pra fazer você ficar preso, né? Depois ele vai subdividindo subtemas nos episódios. Então, o primeiro já choca, já mostra bem o que vai vir por aí, como por exemplo o corpo dela, mostra as cenas dela ali no chão, né? Que foi amplamente divulgado naquela época, o sangue e tal. Então já é bem forte desde o início e também, querendo ou não, já serve para aprender. E aí vem uma dúvida, né? Daniela Pérez não é conhecida da nossa geração, já não é muito, somos todos aqui da geração dos 90, da geração dos 2000 e 2010 para cá, é que ela não é conhecida mesmo, né? A mãe dela já não é tão conhecida, né? Não, a Glória Pérez é conhecida, pô. Não, eu tô falando pelas novas gerações, Rob. Porque a novela hoje é bem menos conhecida, mas a filha realmente é super desconhecida. Eu acho que o que o Augusto tá querendo dizer é que, tipo, a gente assiste a novela, mas não tá querendo saber quem é que tá a produção, a direção. É só o Lucas e nossa geração, a gente ouviu falar eu geralmente vou atrás de bastidores. Não, a gente geralmente ouviu falar nossa geração, beleza, porque a gente ainda pegou novela, mas hoje as novas gerações estão vendo menos novela, tipo, a gurizada tá vendo menos novela do que na nossa época. Não, tá vendo menos série, menos filme. Não, aí eu já não concordo. Menos série, menos filme, pô, calma aí, eu não concordo, não. Acho, os números dos streamings vão contra seu argumento aí, Rede. As maiores bilheterias dos últimos, tipo, da história não tem nem 5 anos, pô, de lançamento. Eu acho que você pode falar assim, essa nova geração tá indo menos pro cinema. Aí pode ser. Algumas pessoas de 20 e pouquinho que eu conversei dizem que não tem paciência mais, mas enfim. Não, beleza, não tem paciência, mas assiste. Você tá pegando por um recorte que é quem tá do seu lado, né? É belo recorte, sabe? Mas assim, o número, por exemplo, da Globo caiu muito, né, de novela, de pessoas que consomem a Globo, mas o número de Netflix, da Globoplay, etc., tem estourado, né? Eles estão batendo muito aí. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, então, para o HBO pegar esse caso e dar a ênfase que foi, papapá, eu achei muito acertado, porque realmente ele é um caso que choca, ele traz à tona um caso brasileiro que gera inclusive curiosidade para as pessoas começarem a procurar casos brasileiros, e não só Ted Bundys da vida, né? Porque no Brasil a gente tem o nosso, horrível isso, né? Bem ruim isso aí, mas nós temos o nosso mercado de serial killers e de casos brasileiros que chocaram, que inclusive não tiveram grandes soluções também, e etc, que geram curiosidade. Maníaco do Parque. Tem vários casos aí, bem ruins no Brasil também. E eu acho que a HBO acertou, porque se ela queria produzir um conteúdo de qualidade, ela foi matando a pau num material brasileiro, um caso que realmente chocou na época e que muita gente não tinha conhecimento, né? Então eu achei que foi muito acertado, mas também queria ouvir vocês, se vocês consideram que a HBO Max acertou investir primeiro nesse caso para os seus true crime, as suas séries nacionais do tema. Eu acho massa e assim, não é... Talvez não tenha sido a primeira, mas acho que foi a primeira de sucesso, né? Tem uma também que tá sendo bem elogiada, também brasileira, da HBO, que é o do PCC, né? Que também é recente. Mas não é true crime aí, né? Não, é documentário sobre crime, pô. Então é sobre a história do PCC. True crime, tipo mesmo...
Enfim, mas tipo, é também um documentário sobre crime, só que é a história da organização, né? E, cara, mas eu acho que assim, no final das contas, é legal ver que a HBO tem investido no Brasil nesse ponto, sabe? Que é mais barato até do que você fazer uma série mesmo, né? E também tem a questão do... que esse ano tá completando 30 anos desse caso, né? Sim, também legal. Já aproveita o embalo. Apesar de... Agora, sabe o que é que eu não sei se vocês estranharam, mas eu estranhei. É tipo, apesar de ser algo que Glória Pérez, vinculada à Globo, a Globoplay tem suas produções e a série foi produzida pela HBO. Eu também achei estranho também. Realmente. Eu achei isso muito estranho. Não, e outra, Thiago, é como você falou, e outra, a Globo é especialista em coisas jornalísticas, né? Então, em documentário. Sim. E então teria capacidade. E outra, ela cobriu isso na época, né? Por causa da Isso, quer dizer, ela tem todos os arquivos. Talvez ela não quisesse fazer o meia-culpa, né? Tipo assim, a gente cobriu isso de tal maneira, não sei. Não dá nem pra dizer que foi pra HBO, porque ela não tava mais na Globo, porque a Globo demitiu vários autores, né? E ela ainda tá lá, vai lançar a novela agora, que é Travessia, e o documentário foi pra HBO Max. Mas é isso, acaba... Enfim, eu acho também que... E eu vou falar mais sobre isso, a parte mais pra frente, mas eu acho também que o caso, ele apesar de ser chocante e tal, eu acho que ele, enfim, né, acaba não tendo muitas informações concretas e, enfim, eu acho que isso complicou. Mas acho que foi muito acertado também de HBO pegar um caso impactante, porque, por exemplo, Netflix, eu não lembro de um caso true crime, certo? Brasileiro que a Netflix tem emplacado, enfim, outro stream. Teve da Elise Matsunaga. É verdade, Elise Matsunaga. Boa, verdade. Mas eu achei legal que a HBO vai lá, pega uma produção dessa, vamos dizer assim, né, menos hypada e tal, faz uma produção legal e bombou, né? Então acho que ela foi muito acertada e tal. E aí, gente, queria saber com vocês o que vocês acharam da qualidade do documentário. Eu achei boa, achei bom. Eu achei bom, mas poderia ser melhor. Algumas coisas ficaram meio soltas, algumas coisas ficaram repetitivas. Tem uma cena mesmo que repete umas 3 vezes, da Glória falando, eu sei que aquelas facadas eram pra mim. Ela falou umas 3 vezes no documentário. Mas eu acho que é pra dramatizar mesmo, sabe? Mas eu concordo com o Lucas, cara. Você repetir 3 vezes a mesma frase e tal, né? Deixar isso passar na edição, etc, eu também acho. Tipo, é reforçar muito ponto. Não, eu concordo que tem alguns pontos que poderiam ser bem melhores abordados, né? Bem melhor produzido, né? Mas... Justamente, eu achei que a ênfase nessa fala dela fosse abrir pra toda uma outra trama maior do negócio. Não, tava esperando um plot twist, né? Isso. Eu, cara, vou ser sincero com vocês, assim. Eu achei a série um pouco fraca, sinceramente. Eu achei muito bem produzida. Você vê ali que tem... isso aqui fala até pra quem vai ver, eu acho, já deixa aqui adiante que eu acho que todo mundo tem que assistir. Ela tem dinheiro, ela tá muito bem produzida. Você vê realmente que tem ali um esforço de HBO de ser uma tentativa de emplacar um sucesso mesmo, sabe? Mas eu não gostei da forma que foi roteirizada, eu não gostei da forma que foi produzida. Eu vou nessa, eu acho que o roteiro poderia ter sido melhor. Eu achei fraquíssimo o roteiro. Inclusive, eu resumi pro hater assim, cara. Quando eu vejo uma série Ted Bundy, eu sei que já existiram 200 séries sobre Ted Bundy, e eu sei que o caso da Daniela Pérez, pra gente não, mas pra galera dos anos 90, viu muito na TV, esgotou as informações. Mas sempre tem algo novo que você pode tentar buscar. Por exemplo, o que eu senti falta, ir no local que aconteceu o crime hoje em dia. Mas tem prédio, não é a mesma coisa. É pra mostrar o que eu senti na série. Eu sei, gente, que não é isso, tá? Mas vou falar de uma forma bem grosseira aqui. Eu senti até uma preguiça. Ele pegou o que já estava pronto, centrou com a Glória Pérez, que ela já tinha todos os dados, tudo, e só fez relatar o que já estava pronto. Não tem muita coisa nova. Eu acho que acabou ficando 5 episódios, muita coisa pro que se tinha, né? Então se repete muitas cenas, repete muito as falas, repete muito... Inclusive, eu cheguei a cochilar. Talvez realmente 5 episódios foram muito, né? Eu acho que o problema não foram 5 episódios, foram 5 episódios de 1 hora. Então, eu acho isso, Thiago. Eu acho que eles poderiam até fazer mais episódios, se eles quisessem. Mas, por exemplo,
que contassem mais coisas. O que eu senti? Não é que tem isso, mas eu senti que o primeiro episódio foi um resumo geral, o segundo episódio foi dando enfoque pra Daniela, o terceiro pra Glória, o quarto pro criminoso e o quinto pra fechar. E o que acontece? O episódio mesmo da Glória, que é o terceiro, cara, eu achei assim maçantíssimo. Não é que não é interessante, mas, cara, tem coisas que ela começou a fazer que ficaram repetitivas. Teve uma frase dela que ela usou várias vezes em momentos diferentes. Então, tipo assim, não foi que eles usaram, é que ela repetiu. Ah, eu fui na casa de não sei quem, ele não me atendeu. Voltei lá, durante todos os dias. Aí daqui a pouco ela foi pra... Voltei lá, todos os dias. Voltei lá. Cara, ficou meio maçante e acabou mostrando depois a luta dela e tal. E aí perdeu um pouco do foco no caso. Aí começou a mostrar o combate dela. E aí, cara, eu acho que perdeu um pouco do Chan. A gente não tinha conhecimento do caso, a gente que é da geração nova, que a gente quer babar naquilo ali, sabe? Os Estados Unidos mesmo, com o Ted Bundy, teve várias leis, modificou muita coisa por causa do Ted Bundy, que ele foi um criminoso genial pro mal, e os Estados Unidos começou a rever muitas coisas. Mas no documentário do Netflix, por exemplo, não fica mostrando o que mudou no país, por causa... Não, ele queria mostrar o Ted Bundy. Cara, mas isso eu acho legal. Eu achei legal do documentário esse ponto. Eu já discordo com você, eu acho que foi bom. Eu senti, Rob, eu achei que ficou... enfoque na Glória, porque, cara, ela foi um motor dessa história. Não, mas na verdade assim, Rob, ela carrega o documentário nas costas, exato. Né? Vamos e venhamos. Exato, tipo, exato. Se ela não tivesse, tipo, ido falar no documentário, o documentário teria sido uma bosta. Exato. Eu acho. Não, mas justamente... Mas, Rob, isso podia ter sido as meia horas finais do último episódio. Eu acho que o episódio dela foi o melhor episódio. Ainda acho que o episódio dela foi o melhor episódio. Exato. Pra mim, o melhor episódio, inclusive, foi o quarto, que mostra mais sobre o Guilherme, começa a mostrar que ele é um loucão, aí fala do ritual, começa a falar de outras paradas. Cara, pra mim, um true crime desse, assim, tem que dar aquela vontade de a gente teorizar, de correr atrás, de pesquisar, etc. Eu não fiquei com essa vontade de pesquisar tanto do caso, porque o documentário não entrega, sabe? A gente vê muito sobre a lei e tal. Cara, eu acho que isso aí podia ter sido a melhor a final do último episódio, sabe? Quem quer saber o futuro e tal, mas a gente tá querendo ver sobre o caso no meio do documentário. No meio do documentário, a gente querendo saber sobre se foi punhal, se foi tesoura e etc. Eu simplesmente tô vendo agora falando do futuro, da lei. Cara, por exemplo, uma coisa que eu achei absurda: o cara que foi o médico forense só aparece no último episódio e fala por 30 segundos. Cara, é isso que a gente tá querendo ver, pô. É o documentário sobre o assassinato da Daniela Pérez, não sobre a repercussão disso e tal. Quer falar de repercussão? Focou muito na repercussão, realmente. Pô. Eu acho que no caso é esse, pô. Acho que ele quis tratar a visão da família, né, em geral. E além da visão da família, né, cara, como a mídia tratou, como foi levado e como esse tipo de assassinato e a força, vamos dizer, dessa mãe, cara, moveu um país, entendeu? E a força dela de querer desenrolar esse caso que não estava sendo desenrolado pelo sistema de justiça, por um monte de coisa, e mostrar a força da Glória nesse sentido. Pra mim foi essa a ideia do documentário, né, em geral. E assim, pra mim também foi acertada a questão de não ouvir o Guilherme, pô. Assim, tipo, pelo que pareceu, ele não quis também falar, né? Não foi só questão de que eu acho que ele quis. Tanto que lançou o documentário, ele já mandou uma declaração, pô. Ele fez um vídeo no YouTube comentando. Eu achei fraquíssimo foi que eles não abordaram tanto a parte da Paula. Ficou fraquíssimo. Mas essa ele também, cara, fraquíssimo. Eu acho que, por exemplo, eu queria saber mais de como eles estão e etc. E aí... Mas tem muito o que falar, assim, como estão hoje é pastor, pô. É pastor, pô. Não, mas não. A Paula mesmo, ela... Ele, né? Não tô usando ela não, pô. Mas ela tem coisa, ele virou pastor, enfim. Mas eu acho que esse documentário, ele é totalmente enviesado pelos olhos da Glória, e ele coloca a gente pelos olhos da Glória e só da Glória. E eu acho que, inclusive, a gente não vê sobre eles, hoje em dia, que a Glória fala isso o tempo todo, que ela não quer dar enfoque a eles, não quer dar palco a eles, queria, né, e tal. E, enfim... Mas pelo que vocês viram do negócio, você acha que precisava dar... Tipo, velho, ele teve todo um enfoque na mídia nele, e ele fala várias... E assim, as aparições dele, até mesmo no documentário Pelos Olhos da Mídia, cara, ele em nenhum momento diz assim, me arrependo, ou no sentido de que, cara,
Tem alguma coisa que vocês não descobriram, tem uma versão aí... Velho, ele sempre se contradiz e é isso mesmo, ele matou por matar mesmo, pronto, velho. Mas por exemplo, que você queria ouvir? Tipo, não tem uma... Eu vi que ele já deu outras versões do crime em outras coisas. Ele foi pra Record falar uma versão, pro Ratinho ele já falou outra coisa. Então, mas por exemplo, isso era legal pra ter no documentário, fazer um resumo dessas versões pra gente ver. E outra coisa, Rob, que eu senti falta. Por exemplo, o episódio lá que fala sobre o ritual. Beleza? Estamos lá falando sobre o ritual. A gente passou o episódio inteiro falando sobre a luta da Glória. Aí veio o episódio do ritual. Eles botam apenas uma mulher pra falar 1 minuto, 2 sobre o possível ritual. Ali foi triste. Cara, ali era pra botar pessoas pra comparar, pessoas de religiões diferentes que, enfim, pra falar do preto velho, fazer uma comparação, dar mais margem pra teoria, pra gente ficar com aquele negócio, caramba, foi ritual, não foi? Aí bota o cara lá, é ritual. E acabou, que nem foi feito lá no caso Evandro. Então, só que o caso Evandro, ele desconstrói a ideia de que foi por um surto satanista, né? Ele desconstrói isso. E nesse, eu acho que aí é o problema. Ele reforça, sabe? Isso eu acho o problema do documentário. Isso eu achei péssimo mesmo. Eu super entendi que não foi a intenção, não foi propósito, não é que não foi intenção, eu sei que não é, mas eu achei forçado, por exemplo, fala do ritual, aí do nada muda pra e aí por anos o caixão dela tentaram roubar. Porra, você tá falando do ritual, já muda direto pra história do caixão, que a família não teve paz durante 10 anos. Você quer me dizer o quê? Que pessoas do ritual dessa religião, dessa parada, estão querendo invadir o caixão? Ai, não sei, mas ficou uma coisa meio dúbia. Eu entendi que era só vândalos mesmo. Não, mas não deixa claro, é isso que eu tô dizendo. Tá falando de ritual, do nada. 10 anos da família perturbada, e não sei o quê. Ela teve que tirar o corpo do lugar, porque estavam querendo retirar os ossos, pô. Então, aí fica uma coisa meio que, tipo, talvez não tenha sido na realidade, talvez tenha sido, mas ficou uma coisa meio, sabe? Vamos forçar aqui pra você pensar que é o ritual. É isso aí, eu achei que eu acho ficou preguiçoso. Que esse é um problema do documentário, no sentido de que ele não faz questão de esclarecer alguns pontos, especialmente na questão religiosa, e que traz uma questão de intolerância religiosa. Pode trazer no final uma questão de intolerância religiosa e incompreensão religiosa no final, entendeu? Com certeza. E eu acho que, por exemplo, é isso que eu senti a preguiça. Eles poderiam ter buscado mais pessoas pra entrevistar e até tentar achar, sei lá, a igreja da época deles. Foco, talvez eles tiveram medo de perder o foco nisso, tá ligado? Então, Tiago, sabe o que eu acho? Eles pegaram o que Glória Pérez sabia, ela mesmo meio que descarta a parte de ritual, eles meio que descartam também, eles foram seguindo a lógica dela, mas eu não acho que... Eu tô imaginando na minha cabeça, eu não acho que foi um pedido dela, eu acho que foi... Eu acho que eles poderiam ter buscado mais aquele pessoal que tava gravando com o Guilherme no dia do crime. Exato. Aí realmente... Pode ser também, eu senti falta disso, ficou só nos atores que a gente conhece, poucos, sabe, ali, senti falta de mergulhar mais. Cara, enfim, são outra teoria que eu acho que eles poderiam ter mergulhado mais, mas que fica muito jogada da polícia, que parece dar a entender super que a polícia não quis resolver o caso. Sim. E que a polícia tem interferência direta. Eu, inclusive, suspeitei em algum momento ali, mas eu não fui, na pesquisa que eu fiz, não vi muita teoria sobre isso, então não sei se bateu, que talvez aqueles R$6.000 a polícia roubou, $6.000, a polícia roubou e por isso também quis. Mas, cara, ele entra pra nisso... Mim ficou meio claro, não é por nada não. Então, eu também, mas aí eu fui pesquisar, não vi muita gente falando sobre isso, mas enfim, eu achei que, tipo, faltou focar nisso, aí mostra aquele delegado é do mal, e não sei o que, mas morre. Outra, mostra o advogado, aquele defensor de justiça, fazem uma ênfase nele, depois ele some, aí aparece só no outro episódio. Eu acho que tem esse problema mesmo, de que ele abre vários flancos e não cobre todos, né? Exato, aí por isso que eu acho que é muita visão da Glória, que eles só pegaram e ponto, porque é como a visão dela mesmo das coisas. Aqueles caras aparecem em um determinado momento, aí ela continua a vida dela, depois eles vêm. E ficou muito nisso, então eu senti falta da produção de se interessar mais, de correr atrás para entender o caso. Eu sei que, apesar de chocante, pelo que eu vi, o caso realmente ele é vazio. Ele é um caso, assim, sinceramente, ele é chocante, gente, porque não tem muita informação sobre o caso. Os dois não cumpriram... Não, até hoje a gente não sabe por que eles fizeram. Ninguém não sabe, os dois nunca revelaram ao certo, já contaram várias histórias. Outra, a polícia, aparentemente, eu
Não sou policial, não sei. Não fez um bom trabalho realmente e... Enfim, não tiveram também, aparentemente, não quiseram se esforçar. Então, assim, o caso é muito esvaziado e é muito aleatório. Por exemplo, até hoje ninguém sabe realmente como ela morreu. Se foi com um punhal. E se foi ela, ou ele, ou Paula, ou Guilherme que realmente a matou, né? Paula, Guilherme, enfim. Se realmente, como ali no posto, mas, assim, realmente aconteceu, Augusto, e tal. Voltando pro que você falou, eu acho que o mais próximo que a gente pode, que é o maior pensamento de que foi o real motivo do crime, foi ser pelo... Dois, na verdade, né? O primeiro seria pelo simples fato que ele ia perder tempo de tela, porque o relacionamento dele na novela ia acabar. Ele ia morrer, né? Ele ia morrer na novela. Ou ele realmente tinha ciúmes dela, ele queria ter um relacionamento com ela e ele não conseguia isso. Porque ele realmente queria ser porque é aquela coisa, ele queria ser o casalzinho da mídia. Porque ele era o namoradinho do Brasil e ela era a namoradinha do Brasil, né? Naquele momento, né? Então, só que é isso, eu acho que o documentário peca. E aí eu entendo que falar agora é importante, etc. Mas acho que perder um episódio de 1 hora só contando isso por um caso, eu acho que ficou muito pouco. Como eu disse, o legista devia ter aparecido mais. Deviam ter outros legistas. Porque com certeza na época, toda a revista tinha algum legista comentando de que se foi punhal, se foi tesoura, se foi faca, o que for. E deviam ter muitas teorias na época de pessoas já, algum legista particular privado, que teve acesso a cena do caso na época e falou, cara, foi assim que aconteceu, papá. Enfim, outra coisa que é bizarro, o cara jogou, eles comentam bem de leve, na verdade acho que no documentário eles nem comentam, que como foi que a tesoura, punhal, enfim, se perdeu, é porque eles chegam no quarto após o crime, e aí o Guilherme diz que tá arrependido, mal da cabeça, e vai dar uma volta e aproveita e se livra da arma do crime. Cara, isso não mostra, e aí, por exemplo, a polícia, inclusive, não foi procurar essa arma, comenta-se por cima. A polícia tava bem relapsa, né? Mas também não, mas aí é isso que eu acho, eles podiam levantar essas teorias pra gente, começar a jogar isso pra gente ficar pilhado, e eu senti que não rolou. Algo que eu acho que poderia ter sido abordado, que pra mim ficou claro, é que o pessoal do posto de gasolina foi partícipe do crime. Porque como é que o cara vai lá, aborda a mulher, apaga ela, bota dentro do carro, o pessoal vê, em nenhum momento faz uma denúncia anônima, o que for. Mas isso aí no documentário, eu ainda não tô entrando no caso, tá, gente? Eu tô só falando do documentário, daqui a pouco a gente fala mais sobre o caso. Mas assim, isso aí eu achei que o documentário abordou bem. Ele foi, ela foi atrás não tô dizendo que foi mal abordado, não. O que eu tô falando é que naquilo que você tava falando antes, de que a polícia não procurou investigar. De que exato. Isso foi totalmente omisso pra investigação, assim, que eu digo. Só que é isso, aí o documentário mostra esse fato, que ele foi omisso, mostra os caras que realmente viram, e não vai investigar porque a polícia não foi atrás, pô. A Glória que teve que ir atrás, pô, do cara, pô. Mas ela não descobriu, ela não descobriu, pelo menos no documentário não mostrou, o porquê a polícia estava querendo cobertar o caso. Entendeu? Beleza, não tem solução isso, nós não vai ter informação, mas o cara pode plantar essa dúvida pra gente. É isso que eu senti falta. Enfim, eu senti falta dessas coisas. O Raul Gazola mesmo, ele aparece muito pelo episódio, um pouco no segundo, depois ele dá uma sumida, sabe? É um cara que é importante pra história, então acho que poderia ter dividido melhor. Então assim, eu achei que o roteiro, essas coisas de continuidade, eu achei, sabe? Cara, a gente só vai falar sobre o Guilherme no 4º episódio, no penúltimo episódio mesmo, né, descobrir mais sobre ele. Eu acho muito tardio, né, então, sabe, é essa pegada aí que eu acho que podia ter sido melhor, entendeu? Podia ter sido melhor. Bem, gente, pra gente fechar essa parte aqui sobre o documentário e tal, pra gente entrar mais no caso e comentar aqui um pouco mais sobre o caso, eu queria ouvir de vocês qual foi o ponto de destaque do documentário, que vocês gostaram mais, a vertente. Eu vou deixar logo aqui minha opinião. Pra mim, inclusive, que eu acho que moldou a opinião de todo mundo pra levar o documentário do ok pra o incrível burburinho e tal, que muita gente tá falando bem desse documentário, é o choque de mostrar as cenas como elas foram apresentadas.
corpo apresentado no chão, sangue, cena de caixão, essas coisas. Então eu acho que a série mostra bastante, ela empurra na sua cara o tempo todo, ela mostra cenas bem viscerais e reais, áudios e tal, enfim. Então, pra mim, isso dá uma subida na série. E choca tanto que faz a gente esquecer vários dos erros e dos furos que vão aparecer. Além desses pontos aí que você falou, pra mim, os pontos altos do documentário são justamente as partes que aparece a Glória e o Raul Gazola falando. Pra mim, são os pontos altos. Rapaz, eu acho que o maior ponto do documentário é você ver a dor de uma mãe com a perda de sua filha, velho. A Glória foi sensacional, pô. Assim, inclusive eu tava assistindo e eu ia recomendar pra uma amiga minha que ela é mãe. Aí Raíssa me falou, jamais, se ela assistir isso aí, é pesado, impossível. Thiago. É muito pesado. Já que você é mãe, veja aqui, né, o que vai acontecer não, se por acaso... porque, tipo, ela tinha vontade, ela tava querendo assistir justamente porque era algo da época dela, ela é mais velha, ela tem 36 anos, 37 anos, então ela mesmo que disse que lembra da atriz, ela ainda é pequena, tipo, ela disse que parece que ela tinha 6 anos mas ela disse que lembra mais ou menos da fama e da repercussão à época, né? E ela até comentou que, se eu não estiver enganado, no mesmo dia da morte de Daniela, foi o dia do impeachment, alguma coisa assim. Foi um evento político de Collor, foi? Isso. Era próximo, foi 92. Não, foi no mesmo dia. Ela tava comentando, parece que foi no mesmo dia. Então, tipo, o caso de Daniela Pérez conseguiu, tipo assim, meio que omitir o caso de Collor no dia. Tipo. É que Collor ele ia sofrer processo, ele não sofreu, né? Acabou sendo. Ele renunciou, né? Mas enfim, a saída do Collor do governo. Eu vi aqui, pô, foi dia 29 de dezembro, pô, foi um dia depois. Que ficou bem apagado. O Brasil só queria saber do caso da Daniela. É um crime brutal mesmo, cara. Tipo, e aí acho que é isso, enfim, pela questão também de serem famosos, né, e tal, envolvidos. Cara, pra mim o surpreendente do caso, que eu acho que foi legal, foi exatamente que você não tinha gostado, né? Acho que ouvir a versão não da vítima, porque obviamente você não dá, né? Mas da mãe, de quem batalhou por ela, assim, foi bem legal. Acho que foi uma ótima... Então, Rob, é o que eu disse, eu acho legal isso, eu só acho que ficou demais, entendeu? E eu fiquei com muita curiosidade pra saber sobre o caso em si, não só sobre os criminosos, mas sobre o caso em si, como essa história dos policiais mesmo, de entender mais, senti falta de imagens reais do local hoje, como é que tá hoje, o que é que teria acontecido diferente hoje, né? Porque, pô, tem... O que é que mudou de lá pra cá, por exemplo? Isso eu acho legal, sabe? Cara, hoje você teria, sei lá, teste de DNA XYZ, naquela época você não tinha, então são várias teorias que eu queria tivessem sido respondidas, por exemplo, para aparecer mais um médico forense. Eu acho que isso era fundamental. E eu acho que a teoria do ritual é uma teoria muito legal de se explorar para teorias, né? Tipo, pra deixar a gente aqui teorizando por horas. Tem aquelas fotos que aparecem ali Tem outra coisa, Augusto. O coração ficou exposto por conta da quantidade da quantidade. Tipo, isso realmente é um fato que se consideraria um ritual, né? Tipo, a exposição de ter sido no coração, tudo. E aquele desembargador fala o tempo todo, repete aquela cena. É um ritual, é um ritual, é um ritual. Beleza, você quer o quê? Que eu teorize que é um ritual porque você está querendo forçar a barra. E ele fala de jeito bem sensacionalista. Mas não, eu tô falando do diretor do diretor. Você quer que eu saia... Você teve preguiça de ir lá pesquisar sobre o ritual e quer que eu vá pesquisar. Entendeu? Porque é isso que fica. Ele tá me forçando a entender, fala do corpo lá que foi invadido e quer tipo que eu faça a junção por ele, entendeu? Então ele podia ter feito. Inclusive, pessoas na época suspeitaram que o ritual continuou e as pessoas quiseram pegar o osso, mas a gente foi entrevistar e não tinha nada a ver e tal, não sei o quê. Podia ter feito isso, mas não fizeram. Então, eu achei que isso ficou bem pobre pra mim. Algo que eu achei bem legal também e que foi um ponto forte foi eles terem ido atrás de alguns fãs da atriz daquela época. Aqueles fãs que tiraram foto com ela, as crianças que tiraram foto. Inclusive, eu achei sensacional a moça dizendo quando sumiu a Daniela Pérez. Eu tenho certeza que foi esqueci o nome do personagem dele. Guilherme. Bira. Bira. Foi o Bira. Eu tenho certeza que foi o Bira. Tipo, e ela queria ter ido atrás, não foi? Isso, porque ela achou estranho o jeito que ela tava, né? Que a Daniela tava no dia. Ela
ela acompanhou a Daniela até o posto de gasolina, ela ficou ali naquele negócio e ela não pôde. Ela, pelo que eu entendi, ela tinha visto a Daniela entrando no posto de gasolina. Pois é, então vamos entrar aqui no caso, né, gente? É como eu disse, a gente aqui não tem a pretensão nenhuma de relatar os fatos, de entrar nesse negócio, nessa onda de podcast true crime. Não é nossa intenção. Porque a nossa intenção não é por preguiça, viu, gente? Não é por isso, nem por nada. É porque a ideia do podcast era comentar sobre documentário e vocês vejam, já tem muito tempo de podcast só comentando sobre documentário, mas a gente, obviamente, vai dar nossas opiniões aqui sobre o caso. Cara, bizarro, e eu quero ouvir de vocês sobre as coisas. Mas assim, velho, como eu disse, eu dei uma leve pesquisada. Tem um esvaziamento muito grande sobre o caso, sobre, vamos dizer assim, teorias oficiais, né, que a polícia aceita, porque, óbvio, você nunca sabe o que um serial killer tem na cabeça, se é ritual, se é o que foi, barará, se é uma voz, que ele pode estar mentindo, ele pode estar falando a verdade, mas existem teorias aceitas pela polícia após ela esgotar várias investigações. O caso da Daniela Pérez me pareceu, pelo que eu vi, como já relatei aqui, que a polícia realmente fez um corpo mole e foram aceitas coisas assim, sem muito, né? Cara, temos uma ideia aqui, tá batendo, então vai ser essa. E aí ficou, como eu disse, aí ficou um esvaziamento muito grande do que realmente pode ter acontecido. Mas eu tô com os meninos, né? Pra quem não acompanhou o rolê, a Daniela Pérez realmente é essa atriz sensação, e que ela tem um par romântico na novela destaque do momento. A gente tem lá em 92, né? 92. E tem 92, uma novela que tá estouradaça, uma novela super sucesso da mãe dela, da Daniela Pérez, que é Corpo e Alma, né? De Corpo e Alma, bombando. E ela tem um par romântico que é o Fábio Assunção. E esse é o par romântico dela, e que meio que todo mundo espera, que novela a gente sempre espera que a mocinha fique com o mocinho, e ele é o mocinho, então eles vão ficar juntos. Mas tem um triângulo amoroso aí, onde o Bira tem um relacionamento com o Bira, que é o personagem do Guilherme Pádua, com a personagem Yasmin da Daniela. E aí eles fazem esse passo aqui, naturalmente esse triângulo amoroso vai acabar e o mocinho vai ficar com a mocinha. Isso aí gera o fato, né, em tese, aí surgem as teorias e tal, de que essa relação não acabou bem. Aí o Guilherme de Pádua, quando ele acaba não aparecendo na novela, né, o personagem dele vai começar a se retirar, e numa noite ele espera a Daniela Pérez sair, e aí faz uma emboscada. Toda essa teoria é aceita, né, hoje pela polícia. Faz uma emboscada para ela num posto de gasolina, agride ela acaba ficando desacordada após levar um soco, e aí leva ela pro matagal junto com sua esposa. O Guilherme tinha uma esposa na época, a Paula, leva ela pro matagal. Nesse matagal eles matam ela, né, e uma das linhas que acredita, né, acho até o Guilherme que falou, não lembro agora, enfim, que a Paula dá uma tesourada já na Dani, já no carro. Ela já chega quase morta no matagal, né, e lá eles terminam de matar ela, dando 12 estocadas no coração dela, né, ainda também deram estocadas na garganta dela, e ela vinha a falecer e tal. E aí tem todo o caso. Gente, bizarro, né? Falando do Guilherme, que é isso que eu queria ter visto mais, o background dele já não é nada agradável, né? Coisa já de filme, com aquela parte falando lá dos canivetes, que, enfim, pra quem viu a série, tem uma cena que eles falam que o Guilherme, na hora que ele vai ajudar o cara que desafiava os canivetes numa peça que ele participava, aparentemente, né? É isso que eu digo, né? Fica solto, né? Ele não tem. O Guilherme não desafia enfim. E ele acaba machucando um dos caras lá. E aí, queria saber o que vocês acharam do caso. Cara, eu acho que o Guilherme é um cara psico desde sempre, né? É um cara que, velho, desde o primeiro momento que ele é narrado, você já diz, velho, esse cara, ele é maluco por poder e muito egocêntrico. Acho que principalmente egocêntrico, né? O cara que todo ele se põe como em primeiro lugar. Ele é a definição do que é o psicopata, pô. Ele tem todas as características de um psicopata. Inclusive, o jeito que ele fala, ele fez um vídeo comentando sobre o documentário, ele fala numa frieza, assim, sobre a situação. Tem outro vídeo que ele fez dizendo que tava arrependido, dá pra ver que ele tá mentindo ali, que ele tá falando inclusive, só pra... porque bom ator ele nunca foi também, né? Inclusive, eu acho ele tão psicopata que eu acho bem possível que ele escute esse cast, porque ele vai procurar tudo que tiver o nome dele.
É sério mesmo, porque ele sempre gostou da fama. Isso pra ele, esse documentário pra ele, foi a melhor coisa do mundo, pô. E talvez por isso que eles não quiseram abordar a fala dele, procurar ele, porque total. Isso foi a melhor coisa do mundo. Ele tá amando esse documentário. Inclusive, eu não duvido nada que ele acabou de arrecadar, eu ia dizer, mas não sei o termo certo, uma ruma de fiéis agora no tempo dele. Não sei fiéis, mas ele tá cheio, ganhou muitos seguidores no Instagram, velho. E que mostra uma coisa muito mórbida da gente, né? Que o caso se reflete a cada dia ainda, né? Tipo assim, caralho, velho. O cara é um assassino, confesso. E um monte de pessoa tá indo seguir o cara. Tem interesse nesse cara. E ele é casado hoje em dia, né? Cara, eu sei que sempre vão existir pessoas loucas que seguem pessoas loucas. Isso é fato. Cara, mas o problema é que, cara, a quantidade de gente que ele ganhou... Mas, óbvio, eu acho que uma das coisas que ajudam isso é tudo que eu falei anteriormente. Eu acho que o fato de ter uma teoria mais real da polícia, de ter pesquisado, ter achado o punhal, achado a tesoura, de ter buscado, ter feito, de ter... Eu acho que realmente mudaria, porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvida e acreditam que ele é inocente, que a Paula é a vilã da história e tal, porque faltou interesse. Eu acho isso bizarro, eu realmente não consigo entender o que aconteceu, o que é que um delegado e a polícia tinha interesse em não fazer um caso andar, em fazer um caso descobrir, mas assim, eu acho que isso ajuda muito. Possível, né? Eu não achei, pelo menos pela série dava a entender que não. Deu pra entender que o cara lá quis favorecer aquela Paula. Os pais, outra coisa que pra mim fica muito falha no documentário, que eu vi que é um fato importantíssimo. Os pais da Paula são riquíssimos, aparentemente. E talvez eles realmente tenham comprado a polícia. Então, assim, não se sabe. Mas eles são ricos, isso passa muito batido. E esses são dois personagens que eu queria que a série tivesse abordado, os pais da Paula. Porque aparentemente... mas aí também às vezes eu fui ver que, por exemplo, a Paula tinha um plano, ela fala isso no tribunal, de matar os pais delas com o Guilherme. O Guilherme tinha vontade de pegar a herança dos pais dela. E sério, os pais... Isso? A Paula fala isso em depoimento lá, que o Guilherme tinha vontade de fazer isso, e se eles não tivessem sido presos, provavelmente os pais dela estariam mortos. Mas eles foram presos logo em seguida, e ficaram lá e tal. Então, os pais dela são importantes, inclusive quando ela está na cadeia, os pais dela é que bancam o do lar, né, e tal. Então, eles são personagens muito importantes para esse contexto. Inclusive, parece que o carro que o Guilherme tava era do pai da Paula. Era do pai da Paula. Era o pai da Paula. Então, eles são personagens muito importantes pro contexto e a gente não tem noção. São personagens super apagados dessa história e que eles têm uma importância muito grande. Porque quando ela tá... Às vezes Augusto, mas você não é responsável pelo que seu filho faz. Beleza. Mas quando ela tá presa, os pais continuam financiando lá e bancando ela. Mas aí, mas também é seu filho, né? Nesse caso aí também... Você vai ficar bancando, Rob, preso, limpar, fazer sua unha, você ter uma cela separada. É meio complicado, né? É muito conivente. E outra, Rob, você sabe que sua filha tava com a ideia de te matar, ela assume em tribunal que tenta te matar e você acha, tipo, normal. Tá tranquilo, pô. Não tô dizendo normal, não é normal nesse caso. Meio preocupante. E ela, quando sai da prisão, ela volta pra casa dos pais. Cara, um pouquinho, né? Então, assim, um personagem aí, os personagens são personagens meio diferentes, né? No mínimo, né? Pelo menos eu acho. Por mais que eu amasse minha filha, vamos supor, já fiz tudo errado. Tô bancando ela na cadeia, mas quando ela sair, se ela dissesse que queria matar, eu ia fazer o quê? Opa, amigo, eu vou alugar um apartamento pra você, eu tenho grana, vou alugar um apartamento pra você, sei lá, é o carro, né? Mas não, vou receber você aqui e tal. E aí que vem o outro pormenor. Em 2012, eu não sei qual foi a revista, se foi Isto É, Veja, enfim, não sei, fez uma matéria sobre os criminosos brasileiros. Criminosos brasileiros, como é que eles estão, né? Grandes criminosos brasileiros, como é que eles estão. E aí que tá, pô, tem informações, essa revista trouxe informações sobre a Paula e sobre o Guilherme. Inclusive fala que a Paula hoje, tipo, ela tem uma vida de patricinha, ela tem 2 filhos e ela vive em salão. É uma vida assim de dondoca mesmo. Na época, entendeu? De 2012 talvez, né? Então, só que o que acontece? Ela, em 2012, por causa dessa divulgação da matéria, ela pede à justiça brasileira para tirarem o nome dela dos arquivos, o nome Paula e tal, botar um outro nome para ela ser apagada, porque ela não gostou da divulgação dela. Revelaram que ela morava em Copacabana e tudo, tem uma vida bem rica e tal, tem 2 filhos e tal.
mas a justiça acabou negando, acho que foi em 2019, 2020. E em 2016 ela processou a Glória, certo? Porque a Glória fez um post porque a filha dela, a filha da Paula, quer ser atriz. E a Paula estava investindo para a filha ser atriz. E a Glória meio que fez um post lá falando. Teve esse BO aí também. Tem essas histórias e a Glória perdeu esse processo, se eu não me engano. Tem umas rusguinhas aí que ficaram ainda. A Paula não ganhou o direito de ter o nome apagado, né, dos processos. Se eu não me engano, a Glória também tentou tirar o nome da Daniela em algum momento de alguns casos, algumas coisas, mas também não foi permitido, porque é um caso público. São muitas essas vertentes que tem nesse caso aí, mais para agora, que ficaram. Mas, voltando ao caso passado, eu acho que a história da Paula lá, dos pais, eu acho que são personagens que são importantes e também não foram muito pouco procurados, né? Muito pouco vistos. Cara, uma coisa que eu acho bizarra no caso é, pensando com a minha cabeça, eu não sairia do carro se eu fosse a Daniela quando o cara parasse. Véi, se fosse um amigo meu, o Lucas, vocês aqui, Thiago, Netinho, parando na minha frente fazendo brincadeira, eu desceria. E aí, se vocês fossem fazer maldade comigo, rolaria. Mas se fosse, sei lá, um amigo que eu trabalho, parasse, eu não ia descer do carro e falar, cara, isso aqui tá estranho. Esse e que já tava rolando isso? Meio que uma situação chata, né? Que ele tava atrás dela toda hora nas gravações, né? Então, assim, é realmente assim, eu acho que a Daniela, cara, tô chocando aqui, né? Bem, mas ela foi muito inocente nesse ponto. Mas porque... também assim, a gente não fala, mas, velho, primeiro que ela é uma pessoa que, pô, deve ter crescido num ambiente sempre super seguro e muito tranquilo, né? Você vê que é uma pessoa que era sempre muito quista pelas outras, então ela não via ameaça num colega de trabalho, velho. Tipo assim, ela pode ter não era amigo, mas também não era inimigo dela, né? Tipo assim, entre você não ser amigo e você pensar, essa pessoa vai me matar, a distância é muito grande. Drástico. Então, assim, é uma pessoa que sempre foi super protegida na vida nesse sentido, né? Nunca teve contato. Então, cara, normalmente ela não vai agir com hostilidade ou pensar que a pessoa ia agir de maneira hostil, ainda mais se não um colega de trabalho. Eu não tô dizendo que ela faria, que ela seria, entre aspas, né, inocente nesse sentido com todo mundo. Mas, pô, com um colega de trabalho é razoável de você entender que sim. Então, velho, como eu disse, eu acharia estranho, mas tem um outro fato, velho, que aí é o que eu não sei se o documentário explica muito por cima e, sinceramente, eu vi pouca coisa sobre isso, mas eu acho que isso precisa ter mais explicado. O Raul Gazola, pelo que deu a entender, ele já estava sabendo que ela estava sofrendo essa pressão. Sim. E outra coisa, Augusto, eu acho que também não foi também inocência. Eu tô num ambiente aberto, onde tem pessoas presenciando, tipo, testemunhas, eu não vou sair do carro, entendeu? Então, pô, mas você foi fechado. É um comportamento muito estranho, pô, de uma pessoa que você não tem amizade e outra que já estava meio que te pressionando. É isso que eu disse, pô. Eu não sairia do carro assim, eu ia fazer, tipo, sabe? Eu não faria isso. No máximo, eu abriria a porta e ia fazer, qual é, meu irmão? Oxê! Mas ia voltar. Eu não ia fazer, velho. Entendeu? Eu acho que Thiago provavelmente faria isso, ia pra cima, porque Thiago gosta de brigar no trânsito. Ele gosta de fazer isso. Eu mais não tranquilo, faria isso. Tô mais em paz, graças a Deus. Entendeu? Mas é isso. E outra coisa que eu não entendo é, o Raul Gazola, gente, longe de mim culpar alguém aqui na história, porque enfim, a gente não sabe o que tava lá. Mas assim, se ele tinha noção que ela tava sendo pressionada e tal, eu acho que faltou um pouco da malícia também, ou de começar a ir buscar ela e tal, se for longe e tal, não iria, mas avisar alguém, porque é uma parada que tá ficando Mas tensa. Eu concordo com o Augusto, tanto que eles estranharam, tipo, ela atrasou. Tipo assim, ela só atrasou, tipo assim, teoricamente eles já estavam achando que tinha acontecido 3.000 coisas com ela, entendeu? Porque ela não atrasava, né? Exato. Então, mas é isso, novamente, velho, é porque, cara, a gente tá é isso, é contexto, velho. A gente tá num lugar que, tipo assim, era um lugar supostamente super seguro pra todo mundo, pô. Então, assim... E eu acho que a gente também fica com essa visão de, como é que ela desce do carro, porque a gente sabe o que aconteceu depois, né? Exato. Porque, você desceria do carro, se fosse uma pessoa que você não tem amizade, uma pessoa que tá pressionando há dias, eu não desceria não. Você não desceria se fosse a gente, Lucas. Às vezes você pode fazer isso por, cara, você tá puto já, enfim, cara, são tantos motivos, velho, pode acontecer. Outra coisa que eu acho bizarro é que ela recebeu 3 bilhetes, né, no dia. Os bilhetes sumiram, obviamente. O documentário não explica isso, né? Que eles sumiram, fala que a bolsa sumiu e tal, mas não fala direto. Mas esse conteúdo dos bilhetes, a gente fica realmente
curioso pra saber. E a camareira, enfim, eu não lembro se é a camareira, enfim, a pessoa que cuida lá do estúdio. Maquiadora, não? Maquiadora, eu não lembro exato. Não, é porque teve a maquiadora e teve uma outra que aparece no comentário. Que cuidava de outras coisas lá. Eu não lembro o que é que eu cuidava. Essas duas, tanto a maquiadora como a outra, e acho que tem uma terceira pessoa ainda, são 3, eu acho que aparece. Falam que ela ficou muito apreensiva quando leu esses bilhetes, que ela ficou muito com medo e tal. Cara, é isso que eu senti falta, pô. Ela recebeu esse bilhete que fortalecem uma possível relação dos dois, entendeu? É uma das coisas justamente esses bilhetes. Mas eu acho que relação dos dois não tinha não, velho. Pelo menos não pelo que foi mostrado. Eu também acho, Rob. Eu também acho, mas eu acho importante aqui, no papel da crítica, de falar que o documentário tem a visão da Glória. Ou então ele sabia... não acredita no relacionamento. Ou ele sabia alguma coisa dela, algum podre dela. Tava ameaçando ela, algum podre dela. Cara, eu acho que ele só tava, tipo, querendo... Ela podia ser envolvida com drogas. Eu acho que ele tava só pressionando o tal de... velho... Mas é porque eu já tô contaminado pelo documentário. Mas eu acho que ele tava tipo só... velho, por favor, peça sua mãe. Não deixe isso acontecer comigo, eu vou ficar mal. Esse tipo de pressão mais leve. Eu acho, né? Mas surge... Ele fala, né, que é em relação ao marido dela, que eles estavam brigando e tal. Então, assim, o documentário tem esse viés do olhar da Glória. Então, logo, Glória não acredita que o marido tava brigando. Logo, ela não acredita que eles tinham um caso. E logo que ela vai questionar todas as manchetes da época. E aí, a questão dele tá assediando ela demais, disse que tava começando a ficar perceptível pelas outras pessoas, né? Mas essa é uma visão dessa série que tem a visão da Glória. É isso que eu tô te dizendo. Eu acredito nessa versão, mas essa é uma versão... É essa aí. Então, lembre-se sempre, gente, quando você estiver assistindo qualquer material, ele tem uma visão. Mesmo se assistir o material da visão Ted Bundy que for, vai ter uma visão. Tem a visão do cara que tá... Do diretor. Do cara que está diretor. E a visão desse aqui, pra mim, ficou nítida, e acho que pra vocês também, que ele traz a visão da Glória. A Glória acha tudo isso uma blasfêmia, e o documentário faz questão de transformar tudo isso numa blasfêmia. Então, eu acho que pra mim tá. Mas gerou dúvidas na época e tem muita. E é isso que eu acho que a polícia deveria ter investigado, sim, e a polícia não investigou, devia ter exaurido, né? Deixou na mão da mãe, é aí que realmente é a merda do caso, que faz com que pessoas que até hoje acham que esse cara é inocente, porque a polícia não investigou direito, porque a polícia não foi lá e disse, cara, eles não tinham relação, a gente comprova aqui, a gente consegue ver através de XYZ, e, entendeu? Por exemplo, eu senti falta de botar algum ator da época, daqueles que apareceram mesmo até outros, pra falar, cara, eu nunca vi a Daniela ter relação com ele, eu nunca vi a Daniela dar um beijinho nele, nenhum fala sobre a relação dela. Alguém fala isso, né? Que fala, nunca vi eles exato, próximos, quer dizer, né? exato. Qual foi? Eu não lembro. Eu posso estar errado. Não, acho que logo no primeiro ou no segundo episódio, não sei se era o Maurício não Mataro. Eu lembro do Gazola falando Frota, que ele... Não, que ele tava pode ter sido o Frota também. Acho que foi um dos dois que, eu acho que foi o Frota, velho. E que até estranha, assim, tipo, o cara no enterro, sabe? Tipo assim, beleza, era colega e tal, mas... não era tão próximo. Então eu senti mais falta disso. Agora, entendeu? eu senti falta do Gazola o seguinte, velho. Tem momentos que aquele ator que tem uma pinta no rosto, esse nome agora. Eric Johnson, pô, ele e o Fábio Assunção, eles se tornam até mais importantes do que o Raul Gazola em vários depoimentos do que o próprio marido dela, pô. Mas é isso que eu falei. Isso pra mim foi um erro do documentário. Ele bota muito no primeiro episódio, esgota as entrevistas, que é uma entrevista só, né, gente? Ele pega uma entrevista só e separa o documentário todo. Ele esgota no primeiro episódio, depois esfria, né? Então eu acho que eu senti falta... Pra mim isso foi uma reprodução, entendeu? Então eu senti falta disso, entendeu? E, por exemplo, eu senti muita falta de mostrar o que o Gazola fez quando ela morreu, enquanto... Mostra só o iniciozinho ali, mas enquanto Glória tá fazendo aquilo tudo, não é que o Gazola tá, sabe? Eu senti falta de mostrar um pouco também da vida dele e tal... Porque a gente fica com essa curiosidade, né? Ele virou também o Marte na época da causa, né? E, enfim. Enfim, o caso é bizarro. Mas eu acho, pra mim, que o fato da polícia não ter se interessado mais faz o caso ficar assim... ter esse gostinho da dúvida. E, pra mim, quando envolve o serial killer, esse gostinho da dúvida sempre vai existir, é óbvio que aí nunca vai ter verdade. Mas esse gostinho exagerado só piora a situação. Abre mais espaço pra muita gente que mandava a carta pro Guilherme na época, acreditando que ele não era acusado. Não era culpado, né? Não era culpado. Gente, bizarro também, muito bizarro. Isso é o que eu acho que o caso tem mais diferente. E é o que eu acho que torna esse caso assim tão especial e que foi explorado no ar, mas poderia ter sido explorado mais. Que justamente é a realidade
se juntando com a novela, ficção. com a ficção. É o Bira matando a Yasmin e tal. Cara, isso é bizarríssimo. Foi como foi vendido pela mídia, né? Literalmente vendido, né? Então isso era bizarríssimo. Algo também muito bizarro, velho, é aquela cena do enterro dela, pô. Que é tipo assim, o povo tá preocupado em tirar foto dos famosos, velho. Tá nem aí. Aquela cena é muito bizarra, velho. Tinha que ter sido fechado pra amigos e família, aquilo ali. Mas eu acho que na época não era tão comum isso, nos anos 90. E é legal pra gente ver também um pouquinho como é ter a visão da Glória. Eu achei legal que a gente teve a visão do artista nesses momentos, né? Porque mostra que é realmente super desagradável, né? Muito desagradável. E a gente vê bem por esse ângulo, então eu achei que ficou bem legal. Eu acho que isso só reforça, velho, que a porra, é difícil a palavra. Espetacularização da tragédia é uma coisa horrenda, cara. E que as pessoas têm um fascínio, né, por isso. Eu acho que também aí a gente também tá justamente engraçado que ele tá comentando isso. Comentando um tema disso. Exatamente. E, velho, mas aí a pessoa aí e tal, e, cara, e é o ponto de você ficar fascinado com essas coisas, é doideira, velho. E não respeitar ali naquele caso, como também não se respeitou depois, quando foram investigando, né, e, porra, as revistas de fofoca botando a foto dos dois abraçados, sabe? Como se fossem justamente os personagens da novela. Personagens, Cara, aquilo ali é como a própria Glória falou, né? Tipo, é matar a filha dela todo dia uma vez mais, entendeu? É bizarro, cara, é bizarro. Agora, como eu disse, eu acho que isso mostra, inclusive, o quanto a gente evoluiu, mas também o quanto a gente precisa evoluir, né? É um absurdo, como eu disse, esse caso tem tantas teorias ainda em aberto, que, como eu disse, é um grande vazio, né? O Guilherme continua indo para vários programas, toda vez com a teoria nova, ela mesmo fala isso no negócio, e ninguém sabe a verdade. A Paula sumiu do mapa, né? Tiago não viu isso, mas a filha dela vai virar atriz e tal. É meio bizarro porque ela estuda direito, vai estudar com o cara que condenou ela, e a filha dela agora quer ser atriz com a Daniela. Então, assim, é meio bizarro isso aí, cara. Enfim, é doideira. E ela é casada hoje. Eu não sei, cara, enfim, não sei. Mas também super entendo se as pessoas se casaram com eles, porque se as pessoas tiverem dúvida, é diferente de um caso que tá super claro. Mas a Paula disse que não matou. O Guilherme disse que não matou. Então, se você é um apaixonado e acha que eles não mataram também, aí, meu irmão, você fica mais tranquilo. Eu não ficaria, mas talvez as pessoas sim. Gente, eu queria falar só pra gente fechar o podcast sobre o julgamento. O documentário passa sobre o julgamento também, como foi e tal. Um julgamento que demorou muito pra acontecer. Eu acho que os últimos fatos ali foi em 93, mas você foi julgado em 97. Já falei aqui daquele promotor, daquele defensor de justiça que aparece. É importante pro caso, mas pouco se aparece. Eu pesquisei até sobre ele na internet, não tem muita coisa sobre ele e tal, mas que ele é importante ali, né? Falar daquelas fitas, inclusive falando do envolvimento e tal, enfim, não, fica uma coisa meio... O defensor público dele, me desculpa, ele é muito nojento, velho. Puta que pariu, velho. Ele é o que tem mais de nojento na advocacia, véio. Sério mesmo. Então, aí eu queria ver com vocês sobre o julgamento e também o que vocês acharam deles estarem hoje aí, como o Gazola fala lá, né? Comendo no shopping, vivendo ali normal. A Paula mora no Rio de Janeiro, né? Como disse, ela mora em Copacabana e tal, quando eles moraram em 2012. E o que vocês acham sobre isso? Eu acho que natural a pessoa ir presa, cumprir pena e ser reintegrada à sociedade, esse é o caminho natural, mas o que eu acho que pega nesse caso é eles terem ficado tão pouco tempo presos. Isso pra mim é frustrante. Não, assim, são vários pontos que pode se trabalhar daí, velho. Primeiro, o que é justiça, o que é reparação e o que é simplesmente vingança, né? Porque, cara, justiça em termos legais, em termos de direito, foi feita. E os caras tiveram um bom comportamento, fizeram tudo certinho, na lei, enfim, o que supostamente tá dado ali pra sociedade, eles pagaram, eles cumpriram, né? Não houve arremedos ali. E aí a questão é, cara, a prisão, especialmente no Brasil, enfim, em vários lugares, mas a prisão em geral não é feita para ressocializar ninguém. Isso é um problema,
né? Então é difícil você imaginar que uma pessoa que ele foi que eles foram Não. vamos dizer assim, que o tempo de pena foi feito para se ressocializar. Isso é um ponto. Outro ponto é que, cara, crimes assim são irreparáveis, né? Então, assim, acho que é um problema do documentário no final, como pega muito a visão da Glória, no sentido é que o discurso dela no final de que, cara, essas pessoas vão almoçar é um assassino que vai almoçar do seu lado no shopping, ou sei lá, alguma coisa do tipo, cara, e assim, essas pessoas estão soltas, né, convivendo em normalidade, cara, assim, e ela fala, mas sua filha não vai estar de volta, e mesmo que eles estivessem mortos, ou que eles estivessem presos, ou que houvesse qualquer outro tipo de pena, a filha dela não vai voltar, é irreparável, isso não vai acontecer, essa sanha de injustiça não vai cessar. Talvez cesse um pouco o sabor da vingança disso. Essas pessoas têm que ficar impunes, não é a questão, não é essa. Mas é como fazer uma maneira, ou de pensar na maneira em que não seja puramente punitivista e, cara, essas pessoas têm que pagar, ponto. Mas como pagar? O que é que vai pagar? O que é que vai reparar? O que é que vai recuperar essa pessoa? O que é que vai fazer? E o que é efetivo nesse sentido? E o que é que você não vai generalizar para transformar para generalizar as coisas, né? Então, nesse caso, acho que abre uma porta muito perigosa no discurso do final, assim, especialmente porque você sai com... É engraçado, é um processo em que as pessoas são presas, as pessoas cumprem pena, mas o documentário faz com que você saia com gosto de injustiça. Só que, cara, nada vai trazer a menina de volta, nada vai trazer essas vidas de volta, sabe? Qualquer punição que eles tivessem não ia reparar. Então assim, e essa é uma questão muito complexa, sabe? Novamente, as pessoas não parecem ter se arrependido do que fizeram, nem nada do tipo. Mas são pontos em que a gente tem que, cara, pegar muito com cautela essa parte de um discurso ultra punitivista e segurar essa onda. E porque você parece que toda solução é a partir virar ou o crime não será cometido por estar na lei. E não é o caso. Crimes são cometidos o tempo todo, com lei ou não. Entendeu? E é engraçado que ela cai em contra-argumento, de certo modo. Por quê? Porque ela está diretamente ligada nesse caso. Ela tem uma questão passional ali, entendeu? Então, tipo, ela fala... nesse caso, ela fala, eu acredito na recuperação das pessoas, acredito que as pessoas possam melhorar, e acredito na justiça, vamos pôr assim. Só que no caso dela, tudo isso ela acredita, menos no caso dela. Porque é uma questão, obviamente, passional, e óbvio que foi com ela. Aí, assim, eu acho que é natural você se sentir indignado, porque quem está sem a filha e quem perdeu o futuro foi a Daniela, e quem está sem a filha é ela. Né? Então, assim, é complexo, não é simples, mas que eu acho que não dá pra sair com a sensação de que, cara, os caras cumpriram foi pouco, o que devia era ficar em prisão perpétua, sabe? Porque você abre espaço para coisas, para discursos e coisas muito perigosas. Eu concordo com isso, Rob. Eu já tive essa visão, né, que eu falava, quando era bem menor, tem que deixar preso, não sei o quê, papá, você pega... Mas é fato, quando você pega alguém ligado à vítima, essa pessoa não pode participar da discussão. Porque naturalmente ela vai estar envolvida com sentimentos ali, como o Rob disse, estado passional mesmo e tal. Então, se eles cumpriram as penas e tal, eu acho que tem que seguir. Porque é o seguinte, gente, se for pra essa pessoa ficar tendo olhar feio pra sempre, a gente sempre olhar pra essa pessoa com escárnio, é melhor matar a pessoa. Porque a pessoa não pode mais fazer nada, né? Então, independentemente do que eu acho, se eu acho certo eles estarem soltos ou não, como o Hobbit já foram julgados, já cumpriram as penas, a justiça liberou, eles têm que viver uma vida normal, dentro daquilo que a lei permite a eles, né? Eles têm com as limitações e tal, mas tem que cumprir a vida normal, porque senão vai fazer o quê? Vai deixar eles presos numa gaiola ou vai crucificar ele? É melhor matar, né? Porque o que uma pessoa dessa vai fazer? Não tem o que fazer. Então, se ele virou pastor e tá seguindo a vida, se Paula virou uma dodoca, tá trabalhando, enfim e tal, vida que segue, sabe? Não tem o que fazer. É aceitar e entender que eles cumpriram a pena deles. Eu vejo assim também. Que nenhum dos dois demonstrou arrependimento do caso, né? Inclusive, o Guilherme de Pádua acha que isso foi só uma pedra no caminho para ele encontrar Jesus. Mas esse é o lance, né, Rita? O arrependimento é uma coisa pessoal. Meu irmão, ele poderia passar o tempo todo do negócio preso. E aí, me arrependi, vou sair? Entendeu? Tipo,
o arrependimento é... O que é que muda, no caso? O que eu acho que deveria ser feito, sim, é avaliações psiquiátricas para entender se eles têm condição de sociedade 100%, se eles não vão precisar de um acompanhamento para sempre e etc. Isso eu acho que é necessário. E eu não sei se foi feito, se existe esse procedimento de fazer isso, mas eu acho que sim. É o que acontece, como a gente vê nos grandes casos americanos, serial killers, enfim, eles passam por acompanhamentos psiquiátricos para ver se eles cometeram crimes absurdos, hediondos, assim, se eles podem voltar à sociedade e ter um acompanhamento pro resto da vida. Se eles não tiverem... Aí você também entra no sistema prisional, na reeducação, exato, lá dentro, muita coisa. Muito complexo, é muito complexo. É muito complexo, mas eu digo assim, exato, em relação a... Eu digo assim, em relação... Simplificando o caso, sabe, Tiago? Eu sei que é muito complexo. Mas assim, serial killers brasileiros, que, vamos dizer assim, chocando, que mataram pessoas que a gente, naturalmente, a gente já tem uma... Eu sei que tem várias outras coisas, estupro e tal, também a gente tem esse negócio. Mas estou resumindo aqui para serial killers. Para as pessoas voltarem a socializar, eu sei que tem que ter um outro princípio carcerário e tal, mas eu acho que o mínimo devia ser para a pessoa não voltar a fazer esse crime. Mas aparentemente o Guilherme tá vivendo a vida dele, a Paula também. Não, e assim, e aparentemente eles não cometeram mais esse crime, né? Tipo, não estão aí saindo matando pessoas, entendeu? Mas eu volto a dizer, eu acho que é aí que tá o bizarro. A polícia devia ter investigado sim, porque até hoje ninguém sabe quem realmente matou ela. Sabe que os dois estão envolvidos, a justiça aceitou que foi a Paula. Então... Mas ninguém sabe. Quem estocou ou não, no caso, quem foi mandante, ou quem executou, quem... Isso não é relevante nesse sentido agora, né, que os dois já cumpriram pena, porque, no final, vamos dizer assim, no final das agora contas... Agora não, mas é como eu disse, Rob, eu acho que valeria pra sociedade a gente ter uma noção melhor, né, enfim, que eu acho que algumas pessoas defendem muito o Guilherme e talvez tenha sido ele, a gente nunca sabe, a Paula afirma que foi ele. Gente, só pra passar alguns dados atuais, certo, pra gente já ir encerrando o podcast. Eu falei pra vocês do processo, né, no próprio documentário mostra que a Glória ganhou um processo contra a Paula em relação a danos da época e tal, com a dívida de R$300 mil, atualizada ficou em 480 mil e tá uma briga judicial por um apartamento que a Paula tem hoje com o marido dela. Mas a Paula também processou, agora como eu trouxe aqui pra vocês. A Paula tinha vontade de botar a filha pra ser atriz e a Glória foi lá e fez um comentário no Facebook bem aleatório. Ela botou assim: essa criminosa não tem limites, não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina, e não preserva a filha de um meio artístico onde terá sempre como referência ser filha de um assassino, né? Então ela fez esse comentário e tá sofrendo o processo, tá em julgamento aí porque fez esse comentário. Mas uma coisa que eu disse pra vocês, e eu vou reforçar isso muito, porque ficou pra mim claro, eu acho que o documentário não entrega tudo o que poderia, e sim tem fatos mais bizarros sobre a Paula, porque o documentário sugere que ela era obcecada pela Daniela Pérez, e tem fatos muito bizarros. Um é que o documentário traz que ela foi aluna do desembargador, né, que julgou ela, que era promotor na época, que ajudou, mas era a mesma faculdade que a Daniela cursou, certo? É importante, lá também fala, mas é importante lembrar que no dia que a Paula foi vista na prisão e tal, ela estava usando a mesma roupa que a Daniela usou no episódio com Yasmin. Ela tentou botar a filha agora como atriz, né, e tal, e aí tem coisas mais bizarras. Ela ainda tem fotos da filha dela com atores da Globo, provavelmente não reconheceram, que eram amigos da Daniela. Vários atores da Globo que eram amigos da Daniela tiraram foto, encontrou no shopping, tira foto, tem várias fotos da filha dela com esses atores que eram próximos da Daniela. Então assim, é meio bizarro, sabe? É meio bizarro, né? Realmente não dá pra entender, né, essa parada aí, né? Enfim. Mas, obviamente, eu não tô aqui querendo tornar o Guilherme, não. Eu acho que o Guilherme também tem envolvimento, enfim, tudo aquilo que eu já falei aqui, beleza? Isso porque a gente nem entrou, e nem vamos entrar nas genitais dele, que tem um tatuagem um do outro, enfim, né? Mais bizarrices aí. Caso é doideira. Gente, é tudo isso aí que a gente queria falar sobre esse documentário, sobre esse caso brasileiro. Se no futuro tiver mais novidades, a gente vai comentando sobre... E agora a gente vai para as indicações. Lembre de deixar os comentários depois. A gente sabe que é um tema vasto, um tema que gera, inclusive, um embrulho na barriga, porque, enfim, é chocante, né? Mas deixa os comentários, a gente vai falar das indicações. Recomendações.
Indicações semanais, gente. Vamos falar de coisa boa, mudar esse clima nesse podcast, trazer uma coisa boa agora. Chega de falar de morte, chega de falar de coisas assim. Eu queria falar sobre indicação semanal. Hoje quem vai começar sou eu. Eu vou começar indicando. Eu vou indicar um filme que eu assisti semana passada e eu gostei muito. O filme está sofrendo muitas críticas, mas eu gostei. Espero fazer podcast sobre o que é Black Phone, né? Um filme bem legal. Telefone Preto. Eu tô afim de ver esse filme. Que é baseado num livro do Joy Hill, que tem outro nome americano. Você lembra qual é o nome americano? Tem Filho do Stephen King. É o nome do filho do nome Não, dele. o livro dele que tem esse telefone preto. Esqueci agora o nome. É 20th Century Ghosts, né? 20th Century Ghosts. Fantasma no século XX. Só que no Brasil ele já mudou de nome, né? Já a HarperCollins mudou pra O Telefone Preto e Outras Histórias pra aproveitar o hype do filme. Não é. E já mudou no Brasil. Mas eu gostei do filme. Vou fazer podcast. Óbvio, não é um filme perfeito, mas eu gostei. É um filme muito legal, tem uma máscara aterrorizadora e super recomendo para quem tiver esse podcast, se na sua cidade não estiver passando no cinema, vá assistir. Se você estiver ouvindo, estiver no streaming, assista. É um filme muito legal. Para muita gente, eu acho que é um filme de streaming, certo? Eu gosto muito do cinema, então se você gosta do cinema, vá ver no cinema. De filme de streaming mesmo. É legal, mas tem cara de filme de streaming. Conta a história de um psicopata, né, e tal. Que ele inclusive teve bons resultados aqui no Brasil. Muita gente associou também por causa do documentário do Pacto Brutal, por isso que eu tô fazendo essa ponte, que aproveitou, né, que tava essa hype aí, e aí ele teve um bom início de carreira aqui nos cinemas brasileiros, em termos de faturamento, e ele conta a história de um psicopata que tá sequestrando crianças em uma cidade pequena nos Estados Unidos nos anos 70, né, então ele se localiza lá nos 70, não tem telefone, nada, então meio que a cidade inteira fica preocupada e tal, e conta a história de um garoto que é capturado por ele, tem vários garotos que são capturados, mas conta a história de um que é capturado por ele e vai ficar preso num porão com um telefone preto, certo? E aí se desenrola. Eu gostei muito desse clima nos anos 70 que é contextualizada e da forma que foi ambientada. Gostei bastante. É um filme que tem seus erros, mas no futuro a gente comenta mais sobre isso. Vão assistir Telefone Preto, tá bem legalzinho. Rob Teles, qual é a sua indicação de hoje? Cara, minha indicação é a série do momento na Netflix, que meu medo era que fosse ruim, porque o original é muito bom, mas acabou que foi uma transposição muito boa do original, que é Sandman. Sandman está maravilhosa, muito fiel aos quadrinhos em N aspectos, ao ponto de, em alguns momentos, ter quadros iguais, né, ao quadrinho. Cara, simplesmente maravilhoso. Não é uma série tal qual o quadrinho, não é pra todo mundo. Eu acho que tem que estar disposto a ver uma fantasia, e é uma série muito legal. Ele aborda temas de maneira muito sensível, como as obras do Neil Gaiman geralmente abordam. E outra questão é que ela não é uma série que ela tenta te explicar tudo de uma vez. Então tem muita coisa ainda a ser abordada, assim como nos quadrinhos são abordados posteriormente. Então você não precisa entender todos os conceitos de uma hora, mas certamente é feito para atrair nossos novos públicos e para encantar os fãs antigos. Então, cara, tá muito bem feita, muito legal. O envolvimento do próprio Neil Gaiman foi sentido nessa obra. Então é isso, recomendo Sandman. Boa. Titi, qual é a sua indicação de hoje? Minha indicação de hoje, assim, mantendo um pouco esse tema True Crime, é o podcast, que não tem só o podcast do Modus Operandi, que é muito bom, mas é um podcast que eu também acompanho, que é sobre True Crime, que é Quinta Misteriosa. Vale muito a pena, ouçam. E é totalmente sobre true crimes do mundo todo. Só não é um mistério que ele deve sair nas quintas-feiras, né? Eu não conhecia, Thiago. Vou pegar aqui agora. Quinta Misteriosa. Vou já pegar aqui. Hater, qual é a sua indicação de hoje? Minha indicação também é Netflix, que é o documentário Desastre Total, o Destoque 99. Que meu mostra... irmão, você tá marcado com esse documentário que, meu Lucas amigo... É assim, pô, é bom mesmo, Lucas, que eu tava querendo muito começar. Bom, muito bom assistir um dia. Que é o documentário que mostra toda a desorganização do festival, desde água custando $12, pessoas tendo insolação. Se não me engano, eram 30 leitos na emergência do festival e tinha mais de 1.000 ocorrências para atender ao mesmo tempo. Teve incêndio, teve gente pisoteada, teve muita bizarrice. E é muito bom o documentário. Foi esse festival que teve um problema com o Limp Bizkit ou não? Foi esse. Ah, então beleza, já sei qual é. Foi esse. Que o cara ficou incitando a plateia.
E eles já estavam, tipo, loucos já. Então é isso, gente. Muitas indicações pra vocês. E lembrem de seguir o Puxadinho Geek lá nas internet. Pra você nos passar opinião sobre os nossos conteúdos, beleza? Quero agradecer a você que nos ouve. Muito obrigado. Lembre que sábado que vem estaremos de volta. Pode ficar nos esperando no seu player de podcast, beleza? Eu sou Augusto. Estive aqui hoje com Lucas Hater, nosso hater mais querido do Brasil, hater mais hater do Brasil, hater mais amado do Brasil, ao Titio, nosso Foquinha, e claro também o Rob Teles, nosso Rob Palestrinha, aqui hoje. E você já sabe, puxando aqui, puxando lá, o puxando também é seu. Valeu. Tchau, tchau.